salve Brasil, muito boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Ferri. Eu, Felipe Corleta, co-host desse podcast. Hoje, um super episódio, mais um presidenciável para 2026. Vamos fazer a nossa tradicional sabatina aqui, começou com Romeu Zema. Hoje, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, no seu segundo mandato na pasta. É um provável candidato à presidência da República em 2026. Vai ser entrevistado com a gente hoje aqui. A dinâmica desse podcast, ela tem 15 perguntas iniciais, que são iguais para todos os presidenciáveis. Depois a gente abre a pauta e vai falar muito aqui sobre polêmicas, privatizações, enchente no Rio Grande do Sul, tudo isso que vocês querem ouvir do nosso governador. Começando com 15 perguntas na sabatina. Rafael Ferri, bem-vindo. Queria agradecer demais a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, nosso estado lá, né? Esse, para quem não sabe, é o podcast que mais cresce no Brasil. De longe o melhor, né? Com o público mais qualificado. Ainda não uma hora, em breve também uma hora, hoje com a presença do governador do Rio Grande do Sul aqui. E temos 15 perguntas fixas. E quero dizer que hoje, na minha opinião, o Eduardo é um dos 3 mais bem preparados para assumir o Brasil. E eu acho que, na minha opinião, é o candidato que, se for permitida a sua presença nas eleições do ano que vem, pelo establishment, é o que mais tira votos do atual presidente da República, com toda a certeza, né? Eu, particularmente, trabalhei muito para que ele fosse candidato na última eleição, ele ia fazer uns 15%, ia muito bem. E eu queria agradecer demais, Eduardo, por tu ter vindo aqui hoje. Obrigado. A gente vai receber os outros presidenciáveis aqui também. E a gente tem 15 perguntas fixas. E a sabatina é um oferecimento? Minerva Foods. Minerva Foods adapta e estão entrando outros patrocinadores. Está aqui a W Shirt, que vai entrar de patrocinador do podcast. G4 Educação também. Governador, o Brasil precisa voltar a crescer, carrega um estado pesado e ineficiente. Na tua visão, qual o caminho para gerar um crescimento mais sustentável com responsabilidade fiscal? É a única coisa que o Brasil não tem hoje. Bem-vindo. Obrigado, Ferri, Felipe, quem nos acompanha. Olha, acho que o Rio Grande do Sul dá um belo exemplo. A gente vai falar de Brasil aqui, mas o que eu tenho de background que pode ser trazido aqui para as pessoas acompanharem é justamente o caso do Rio Grande do Sul. O estado estava quebrado, maior déficit previdenciário per capita no país, maior dívida per capita em relação à União é a do Rio Grande do Sul, estoque de precatórios, o estado não conseguia pagar salários, estava atrasando salários. A gente entrou com um programa muito forte de reformas. O Brasil vai ter que fazer também reformas para dentro da máquina pública para poder reduzir o custo da máquina, custo com folha de pagamento, com déficit previdenciário que a gente tem. Vai ter que fazer uma nova reforma previdenciária, vai ter que fazer uma reforma que seja, na minha visão, com ajustes dinâmicos, porque toda reforma ela tem um custo político. E a gente, vocês abordam aqui justamente capital, investimentos, enfim, eu digo que o capital político ele é como um capital financeiro finito. Você tem que escolher onde é que vai alocar, onde vai ser melhor a rentabilidade, melhor o retorno também para a sociedade nesse caso. Então, o que acontece quando você tem que faz uma reforma que depois você tem que refazer a reforma, fazer outra reforma de novo? Você está fazendo com que os outros governos gastem capital político que deveria estar sendo empregado em novas reformas em fazer aquilo que outra já deveria ter sido resolvido. É o caso da Previdência. O país tem, pela política de correção do salário mínimo, na forma como ela está, alavancando e aumentando muito a despesa previdenciária. Vai tornando insuportável o orçamento público e aí toda a estratégia do atual governo foi centrada em buscar equilíbrio a partir de aumento de receita, né? Desde o início do novo arcabouço fiscal, todos os especialistas na área diziam, olha, isso vai pressionar do lado da carga tributária e está superestimando receitas que não vão acontecer, ou que vão depender de decisão do Congresso, que não naturalmente virão, como não tem vindo, né? E até para o bem do povo brasileiro muitas coisas positivamente. Então tem que reduzir o custo da máquina pública, programa de privatizações, concessões, passar para o setor privado, muita coisa que o poder público hoje ou monopoliza ou atua de forma ineficiente para conseguir retomar a capacidade de investimentos em áreas críticas como infraestrutura, tudo que for possível com o setor privado, e para dentro do setor público você tem que promover essas reformas
tanto a administrativa, para melhoria de performance, a reforma administrativa, que, aliás, está sendo discutida até agora no Congresso, o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, é o relator. Ela é importante não apenas para poder buscar reduzir custos para dentro da máquina, isso é bastante importante, mas também para melhorar a performance da máquina pública. Porque não é só sobre reduzir o custo, é sobre fazer com que ela entregue mais para a sociedade. E se você não tiver os claros incentivos para que os servidores possam ter uma performance melhor, você estimula a ineficiência, porque o servidor relapso não é punido, o servidor que se dedica não é recompensado, então você acaba gerando desincentivos na forma atual de estruturação da máquina pública. Então o país vai precisar fazer reforma previdenciária, reforma administrativa e vai ter que olhar para dentro das diversas estatais, mais de 40 estatais, entre dependentes e não dependentes, que o país tem, para identificar aquelas que são mais impactantes num processo de privatização para trazer investimentos privados. Mas tu acha que alguém consegue ganhar a eleição com uma agenda de, por exemplo, desindexar gastos públicos do salário mínimo, fazer uma coisa tão impopular, mas que é necessária para corrigir a rota fiscal? Acho que o que ganha uma eleição é justamente a capacidade de um candidato despertar esperança nas pessoas, né? Que é o que está faltando no Brasil. A última eleição foi uma eleição que as pessoas foram para as urnas votando contra, né? Muitos votaram contra o Bolsonaro, muitos votaram contra o Lula. Nessa divisão de contra um contra outro, o país se dividiu. Mas muita gente não... Claro que tem gente que votou no Bolsonaro porque gosta do Bolsonaro, tem gente que votou no Lula porque gosta do Lula, mas tem boa parte do eleitorado que votou num e no outro, não porque goste deles ou porque queria e tivesse esperança neles, mas porque não suporta o outro, ou quer evitar o outro, ou tem mais rejeição ao outro. Eu acho que a eleição é um momento muito importante numa democracia para a gente desperdiçar indo votar contra. A gente tem que votar a favor daquilo que a gente acredita, com esperança, com confiança. Um candidato tem que ser capaz de despertar isso. O Brasil vai ter, na próxima eleição, se o Lula for candidato, das 10 eleições pós-redemocratização, ele terá sido candidato em 7. Teria sido em 8 se tivesse sido candidato naquela que ele estava preso e não pôde concorrer, quando o Haddad concorreu. E nas outras duas, que foram as da Dilma, pelo menos a primeira dá para dizer que foi ele, como patrocinador daquela candidatura, que ganhou aquela eleição. Então, eu, que tenho 40 anos de idade, sou de 85, não conheço a eleição sem a participação do Lula, seja como candidato ou seja como principal patrocinador de uma candidatura. Que não é possível que o país não consiga produzir novas lideranças dentro dos seus espectros políticos, né? Ou seja, eu não concordo com as ideias, eu divirjo de muitos pontos de vista do atual presidente, especialmente no que diz respeito à gestão da economia, ao tamanho da máquina pública, à forma de prestação de serviços. Tem uma série de pontos que eu tenho divergência e são muito claros, posso deixá-los ainda mais claros aqui. Mas o ponto objetivo é, dentro do seu campo político, não consegue produzir novas lideranças? Se deseja ser, como quer se apresentar para a população como um estadista, é papel, como é na gestão privada. Esse podcast aqui ele é muito assistido por gente que está no setor privado, né? Gente que está trabalhando no mercado financeiro, vendo expectativa do que vai se movimentar, dos investimentos, enfim. 99% acima de 34 anos. Então, o que tem no setor privado? O que uma empresa, um CEO vai olhar sobre os seus funcionários nas áreas críticas? Não é só se ele é bom diretor na área, mas uma das coisas que ele vai analisar, além de todos os resultados, está preparando sucessão? Está preparando alguém para entrar no lugar? Porque se não estiver, é um defeito, é uma falha de um dirigente de qualquer área no setor privado. Os grandes presidentes das grandes companhias vão observar a capacidade também daqueles na sua área de treinar, capacitar e promover também a sucessão dentro dos seus setores. O presidente Lula optou por inviabilizar qualquer surgimento de outra liderança dentro do seu próprio espectro político. Assim como, de outro lado, o Bolsonaro está, nesse momento, também, de alguma forma, inviabilizando o surgimento de novas lideranças dentro do seu próprio campo político. Eu entendo que, na eleição, que tu está dizendo aqui, como é que ganha uma eleição, tem que ser transparente com o projeto que apresenta para o país. A eleição é o momento de validar também as ações mais difíceis. Eu me elegi governador no Rio Grande do Sul em 2018 falando que ia encaminhar privatizações e falei que ia encaminhar reformas duras no serviço público. Eu falei nos debates, falei nas entrevistas. É claro que a gente não vai entrar no detalhe disso, daquilo, nem tem tempo para aprofundar e o processo eleitoral ele acaba fazendo com que o debate vá para outros caminhos. Mas eu falei, olha, servidores públicos do Estado, nós vamos ter que discutir reformas nas carreiras. As carreiras têm mecanismos de incentivos e benefícios que não se sustentam. O salário do servidor está atrasado. A gente não pode continuar com isso. E é uma ilusão dizer para o servidor que a gente vai botar o seu salário em dia
quando 80% da receita corrente do Estado é consumida com a folha de pagamento, eu vou dizer que eu vou conseguir botar o salário em dia simplesmente economizando na energia elétrica e no combustível dos carros? É claro que é importante também economizar nisso. Mas se 80% da minha receita é consumida com a despesa bruta da folha, a gente vai ter que discutir a folha de pagamentos e os planos de carreira. Então, fomos transparentes. Mas não é isso que ganha a eleição, eu tenho certeza que não é. É a capacidade de poder mostrar para as pessoas dá para confiar num caminho diferente, mesmo com medidas duras, mas que vão trazer benefícios para a sociedade como um todo. Eduardo, como é que o país pode reduzir o desemprego de forma estrutural? Quais políticas públicas que geram emprego de verdade? Confiança é a chave, né? Você tem que gerar confiança de investidor. O que traz confiança? Regras claras e estáveis. A gente está passando por um momento difícil no cenário mundial. O que o Trump está fazendo, mais do que o impacto que as tarifas propriamente ditas têm, é 50%, é 30%. Não dá para mensurar o que ele está fazendo apenas pelo impacto da tarifa. O que ele está fazendo, ao de uma hora para outra mudar completamente o jogo do comércio mundial a partir dessas tarifas que são aplicadas, gera instabilidade, falta de previsibilidade, que é contra a confiança que nós liberais defendemos. Eu sou um liberal, defendo que a gente possa abrir o país comercialmente para ter melhor produtividade, né, acessando com melhores custos o que é produzido lá fora, para trazer para cá e a gente conseguir estimular a nossa economia. Claro que você, para poder abrir o país comercialmente, você tem que reduzir custos de competitividade internos, problemas de logística que o país tem, os problemas da burocracia, da carga tributária interna que nós temos, para dar capacidade daquilo que se produz aqui competir no resto do mundo. Mas simplesmente proteger o que produzimos aqui a partir de barreiras tarifárias gera uma acomodação. Você não precisa melhorar a sua performance, a sua produtividade, porque você tem barreiras à entrada de competidores, então o país acaba tendo uma estagnação de ganho de produtividade. Então, a gente precisa avançar nisso. Mas, fundamentalmente, gerar esse ambiente de confiança, né, de regras claras, estáveis. Isso leva tempo, não é tarefa de um governo apenas. É uma ilusão a gente achar. A gente tem uma mania, né, no Brasil, e acho que boa parte do mundo, mas aqui a gente percebe mais diretamente isso, a expectativa de um salvador da pátria. A todo momento, toda eleição, se o cara vai ser o salvador da pátria, no seu governo vai apertar esse, aquele botão e o país vai explodir em produtividade e vai gerar crescimento econômico absoluto. Você precisa criar uma jornada para o país que leva 20 anos para poder consolidar, a partir de uma política liberalizante, um ambiente econômico melhor. Agora, é claro, cada governo tem que dar a sua contribuição, mas se a gente não conseguir enxergar que é esta jornada e quiser sempre ganhos muito rápidos, você está estimulando o que o atual governo faz, anabolizar a economia. Você bota lá, né, subsídio, subvenção, crédito, aqui e ali, orientado pelo governo, que gera uma percepção, num primeiro momento, de melhoria de ambiente econômico. Afinal, nós estamos com baixa taxa de desemprego, o país tem uma boa taxa de crescimento econômico, mas, para quem entende e acompanha os dados oficiais, observa que isso não é sustentável, que o país está cavando um buraco do ponto de vista da sustentabilidade fiscal. E aí, isso significa muita gente com freio de mão puxado em termos de investimento, porque a taxa de juros não reduz, você está competindo, né? O governo está competindo com o mercado, que deveria estar acessando esse capital para promover investimentos, porque o governo está lá precisando captar para pagar o seu déficit. Então, tem que ajustar as contas, tem que equilibrar as contas para poder reduzir juros, melhorar o ambiente econômico e ter uma série de outros pontos que tem que ser mexidos para poder gerar ganhos de produtividade ao longo do tempo. Qual a tua leitura sobre a política monetária brasileira e o papel do Banco Central? Os juros são um sintoma ou uma escolha no patamar que eles estão hoje? Acho que, de certa forma, eu estava respondendo isso aqui já na pergunta anterior, mas reforço, né, que nós tivemos a pandemia gerando a necessidade de aportes de recursos em todo o planeta, né, a maior parte dos países do mundo criou programas para, de alguma forma, estimular a retomada da economia pós-pandemia. Isso gerou processo inflacionário. Boa parte de bancos centrais no mundo inteiro aumentaram os juros. Não foi diferente aqui. O Brasil até fez esse movimento antes. Não fosse o desajuste fiscal do governo, talvez já estivéssemos numa curva derrubando essa taxa de juros. Mas há uma opção de gasto pelo atual governo, nenhum apetite para fazer reformas, não há redução de custos, e isso
faz com que se mantenha essa taxa de juros, porque o próprio gasto público também acaba gerando processos inflacionários. Acho que a gestão do Haddad está ruim, Eduardo? Ela não, no mínimo, ela não dá as condições para que essa taxa de juros reduza. Então, eu respeito o ministro Haddad, sempre foi muito gentil e atencioso, e eu sou um Estado que precisa se relacionar com o Ministério da Fazenda a todo momento, porque nós temos uma dívida elevada, não constituída por meu governo. Importante dizer, historicamente, o Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou, gerou um processo de endividamento. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul são os estados que têm as maiores dívidas com a União, respondem por 70% da dívida com a União, porque historicamente constituíram essas dívidas. E eu não posso me queixar do atendimento que o ministro Haddad dá ao Rio Grande do Sul. Mas, do ponto de vista de política econômica estabelecida para o país, se não houver cortes de gastos do ponto de vista estrutural, você não vai conseguir abrir um espaço para haver uma redução de juros. Como eu disse, o país está precisando, né, o Brasil, o governo, precisa captar a partir da emissão de títulos para financiar o seu endividamento, o seu déficit, né, e se endivida por isso. Então, essa necessidade de captação do governo gera pressão também na taxa de juros. O Banco Central, portanto, ele apresenta a taxa de juros que protege o valor de compra da moeda. Essa é a função do Banco Central. Reforma tributária. Foi aprovada, mas é bem polêmica. O que tu manteria, o que tu revisaria na reforma tributária que saiu nesse governo Lula? Eu acho que faltou um ímpeto ali, assim, maior do governo no sentido de buscar trabalhar para que a reforma pudesse ser a mais ousada possível. E aí, né, na necessidade de aprovar alguma reforma, foram feitas muitas concessões de benefícios específicos, setores ou regiões que acabam mantendo distorções, em alguns casos até aprofundando, né? Essas distorções com incentivos específicos para determinadas regiões. O mecanismo para buscar estimular investimentos nessas regiões deve ser menos o tributário e mais de apoio em infraestrutura, outras medidas que possam ser adotadas. Agora, claro, a gente tende a acreditar e aceitar a reforma que foi feita como positiva, porque a gente olha o sistema que a gente tem hoje. E comparando o sistema tributário que a gente tem, que é muito anacrônico, difícil de explicar, né, para quem é de fora, as empresas demonstram isso. Então, grandes empresas brasileiras, e o Rio Grande do Sul tem essa característica, converso com os empreendedores que atuam internacionalmente, que se tornaram multinacionais, e que relatam, né, você tem aqui 10, 15, 20 vezes mais funcionários na área tributária para administrar o complexo sistema tributário do que ele tem no Canadá, que tem nos Estados Unidos. Imposto é um negócio que não é nunca simpático. Eu digo o seguinte, se imposto fosse simpático, não seria imposto, seria voluntário, né? Então, você impõe o recolhimento porque tem a necessidade de financiar serviços que são importantes para toda a sociedade. Se não vai ser simpático, no mínimo tem que ser fácil, né? E tem que ter menos incertezas. Então, classificação dos itens, você vai fazer como você tem hoje a história aquela, né, o imposto que é no wafer o imposto que é do bombom é outro. Então, você vai começa a fazer um jogo de classificação do produto para poder ter algum tipo de benefício tributário. Está totalmente errado isso. Então, tem que ser o mais isonômico possível. Agora, com as tantas exceções que foram colocadas, vai pressionar a alíquota que vai ser estabelecida e isso gera preocupações. Então, acho que vai ser necessário, eu não tenho assim os pormenores, mas uma certeza que eu tenho ainda haverá muitas reformas dentro da reforma. No processo de implementação da reforma tributária, serão demandados ajustes que vão demandar o governo e o futuro Congresso Nacional a atuar ainda muito sobre esse processo da reforma tributária. Nos últimos anos, o Brasil tem investido mais em inclusão do que em excelência na educação. Como equilibrar qualidade e equidade? Esse é um ponto, né, da correção das desigualdades. Até eu vi que tu colocaste ali que eu poderia ser um candidato que tirasse mais votos do atual presidente. Bom, porque talvez tu tenha que explicar isso melhor do que eu aí porque tu fizesse essa colocação, mas eu imagino que seja porque de alguma maneira... interpretação? Não, de alguma maneira eu consigo me comunicar com eleitores de esquerda que, assim como eu, desejam uma sociedade com maior respeito à diversidade, que entenda que num país de imenso abismo social que o Brasil tem,
Não tem como dizer que o mercado vai resolver tudo. O governo tem um papel de promoção social e de inclusão, e daquelas pessoas que já ficaram à margem, que não acessaram educação de qualidade, não tem como dizer para elas que, olha, sinto muito, vocês ficaram à margem, te vira aí agora com o que der, porque a gente vai cuidar só de quem está chegando agora. Tem que pegar pela mão essas pessoas e tem que dar suporte para elas, sem dúvida nenhuma. Agora, concordo aqui, a pergunta ela já estimula justamente essa reflexão. A ênfase que o governo dá na linha de chegada está desproporcional em relação ao que ele dá no ponto de partida. Então, o ponto de partida é o mais importante. Dar condições iguais para que as pessoas, a partir do seu esforço, possam crescer. Sem esquecer, claro, daquelas pessoas que a partida já começou, né? Eu digo, então, o sujeito já não teve a escola, já não teve as condições adequadas para se formar profissionalmente, não desenvolveu as competências, habilidades que possam inseri-lo no mercado de trabalho. O que você vai fazer com essa pessoa? Vai abandoná-la? Claro que não. Você tem que ter programas para ela, mas tem que ter uma ênfase na promoção da igualdade, mais do que na correção da desigualdade, simplesmente. Porque se você vai ficar olhando para a linha de chegada, simplesmente você deixa de promover a inclusão. E o Brasil é absolutamente desproporcional o que ele gasta quando você analisa benefício de prestação continuada, né, e todo o nosso sistema previdenciário. O que ele gasta para as pessoas de mais idade é muitas e muitas vezes maior. A pobreza que nós temos na linha de chegada é menor do que na partida lá. A pobreza infantil é muito maior do que a pobreza na terceira idade. Então, você está mantendo lá, de alguma forma, na base, a partir dessa pobreza que não é efetivamente combatida, formação deficiente de futuros profissionais. Então, uma criança numa família pobre, essa pobreza infantil vai refletir em um processo de aprendizagem deficiente. Se essa criança não se alimenta bem, se ela adoece mais porque está mais exposta a problemas sanitários, porque, né, numa condição de vulnerabilidade ela está mais exposta, ela vai ter uma formação mais deficiente, ela vai faltar mais às aulas, ela vai aprender menos por até falta de condições nutritivas que desenvolvam a sua capacidade, e vai se tornar possivelmente um adulto mais dependente de apoios do governo, porque não conseguimos apoiar lá. Então, acho que tem que botar muito mais foco justamente na proteção da infância para que ele se torne um adulto com capacidade produtiva. É que criança não vota, né, governador? Então, assim, tem alguns ajustes que têm que ser feitos dentro dos programas sociais que nós temos, serem especialmente dirigidos para a infância. Teve um bom texto de alguém que eu respeito muito, que é o Pedro Neri, que fala justamente sobre isso. Olha, né, se você tivesse o foco na infância e fosse até universal, só vamos pagar para todos os que têm aqui, essas crianças, esse valor, independentemente de renda, porque aí você nem torna o Bolsa Família, por exemplo, um obstáculo à formalização do trabalho. Eu estou te pagando porque você tem um filho, entendeu? Então, se você vai ter um emprego com essa renda, eu não vou deixar de pagar, porque eu vou pagar para essa sua criança, o seu filho, poder ter as condições de aprendizado, enfim. Talvez seja muito mais eficiente do que a gente fazer todo esse critério de recorte de renda, enfim, que faz com que muitas vezes um trabalhador prefira ter uma relação de trabalho informal, né, fazendo bico aqui e ali, do que se formalizar, porque ele pode perder o auxílio, né? Então, a gente tem que melhorar, modernizar esses programas sociais. O que é possível para fazer para aumentar a eficiência do SUS sem necessariamente aumentar o gasto? No Rio Grande do Sul, a gente também tem acho que um exemplo interessante, porque é um dos estados que tem, isso não é só do meu governo, mas a gente tem melhorado, acho, dentro da nossa gestão, um processo de contratualização, né? Boa parte do serviço de atendimento de saúde no Rio Grande do Sul, ele é contratualizado com santas casas, hospitais filantrópicos, ao invés de haver uma prestação direta por hospitais públicos, que acaba sendo a opção de boa parte dos estados brasileiros, em maior ou menor grau. Então, acho que o ganho de eficiência deve ser justamente de você trabalhar muito com essas organizações da sociedade civil. Claro que tem que estar sempre vigilante, né? Porque existe, infelizmente, e nós estamos observando no país isso, sei que a gente vai falar sobre segurança pública logo mais, mas além de além de todos os problemas da segurança que mais dão medo para as pessoas sobre, né, roubo de patrimônio, enfim, e, claro, a própria vida ameaçada, tem facções e grupos organizados do crime entrando, inclusive na área da saúde, para poder
ter argumentos para adquirir determinados insumos que são utilizados em drogas. Então, tem que ter vigilância aqui também sobre quais são as organizações. Mas, quando você faz uma contratualização, você consegue contratar mais a entrega do que o Estado ser o operador, né? Vamos lá. Ao invés do Estado ser um gerente de recursos humanos, que precisa, quando quebra um equipamento de ressonância, ter que fazer um processo licitatório, tomada de preço para poder comprar um novo, ou seja, o que for, ou reformar, adequar aquele espaço, não me interessa se a ressonância é alugada, comprada, parceria, eu quero os exames. Então, eu contrato os exames nas entregas para aquela população, né, que vai ser atendida. Então, o papel do Estado, na minha visão, para ser mais eficiente, deve ser esse. Agora, claro, o SUS tem um subfinanciamento nacionalmente. Inclusive, no Rio Grande do Sul, a gente está agora criando também o SUS gaúcho, que é de política de complementação dos recursos que são subfinanciados nas áreas críticas para tirar filas de oftalmologia, de traumatologia, nas filas maiores que a gente tem de exames, consultas, dos diversos procedimentos cirúrgicos. O Estado vai fazer uma política de complementação para reforçar, junto a essas instituições hospitalares, a contratação desses serviços que são mais demandados pela população. Mas aí você faz um esquema onde Não, esquema não é uma boa palavra, só para dizer, né? Você faz o hospital paga menos imposto em troca de prestar serviço à população? Não, é contratualização, é contratar mesmo o serviço. Então, o Estado tem um contrato com cada um dos hospitais. Quando eu entrei no governo, esses contratos eles não tinham metas estabelecidas, então a gente passou a estabelecer metas. Significou para muitos hospitais que estavam produzindo menos do que outros receber menos, e outros estavam produzindo mais, passaram a receber mais. Eu não sei quais foram os critérios que levaram governos anteriores ao meu governo, aos meus 2 governos, a estabelecer remuneração para um hospital sem estabelecer metas, porque tinham situações muito discrepantes, né? Um hospital produzindo mais, fazendo cirurgias, consultas, recebendo menos do que o outro que tinha menos produção. Então, não sei se foram critérios políticos, ou políticos partidários, ou políticos de uma visão de política pública diferente, de tentar fortalecer em alguma localidade, em detrimento de outras, o serviço, mas não significou fortalecimento, porque não estava produzindo, não estava entregando. E então o Estado estabelece metas e cobra aquelas metas. Eu quero tantas cirurgias, tantas consultas, você atender isso, você vai receber. E agora a gente também está, ainda de uma maneira incipiente, foi aprovado na Assembleia Legislativa também um programa de incentivos fiscais que vai estimular a população a fazer as mesmas ferramentas semelhantes que acontecem na lei de incentivo à cultura, enfim, você poder colocar o recurso no hospital e abater do imposto do ICMS devido da empresa, né? O principal tema hoje das eleições de 2026 será segurança pública, que hoje eu acho que é o maior desafio do Brasil, né? Como tu avalia o papel da segurança pública e da legislação penal nesse contexto? Porque o Derrite aqui em São Paulo, por exemplo, ele fala que a gente trabalha, prende e a polícia solta. Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Ferri, o Rio Grande do Sul, saiu recentemente o Anuário da Segurança Pública, é o estado que tem o menor número de roubos de celulares per capita no Brasil. Então, não estou falando aqui de número total de roubos. Não, mais pobre também, daí ninguém tem celular lá para roubar. Não, mais pobre não. Olha, vamos olhar, é o estado que tem, né, uma condição de desenvolvimento econômico, social. Mas então você tem per capita menor número de roubos de celulares. A gente reduziu 80% roubos de veículos, de pedestres, 90% de redução de roubos de veículos nesses últimos anos no estado, 50% de redução de homicídios. Ocorrências bancárias, por exemplo, tinham sido 82 em 2018, foram 2 casos apenas no Rio Grande do Sul no ano passado. O ano passado foi o ano mais seguro da história registrada, desde que se tem os registros uniformizados da segurança pública no estado. Eu achei que melhorou mesmo. Avançou muito, melhorou expressivamente, os dados corroboram isso. O que não quer dizer que está tudo bem, claro que a gente quer avançar mais, é claro que exige cuidado, mas tem uma política de segurança que eu me inspirei no Comstat de Nova York. Eu tive a oportunidade, depois de ser prefeito, de estudar um período na Universidade de Colômbia, em Nova York. Acessei lá a polícia de Nova York, acompanhei reuniões do Comstat, identifiquei o sistema de gestão com base em dados estatísticos, foco territorial e um sistema de governança bem definido, que você tem a partir das dimensões dos territórios, ciclos de reuniões que culminam com a reunião com o governador. Eu me reúno mensalmente com toda a rede de comando das forças de segurança e a gente tem análise por território. Onde
está indo bem nos principais indicadores, a gente chama para compartilhar com todos os outros as suas experiências, o que está evoluindo. Quem está indo mal é chamado para apresentar como ponto de atenção, tem que prestar contas para nós. E tem um sistema que integra esses dados todos e que a gente monitora. Assim, é relativamente simples. É claro que você tem que ter um sistema, dados objetivos e persistência de gestão para garantir que sempre se esteja vigilante, garantindo que esses índices sejam reduzidos. Investimento forte nas forças de segurança, então as viaturas, armamento, nunca se investiu tanto na segurança pública do Rio Grande do Sul, e eu associo isso aqui, mais uma vez, a controle das contas. Foi o nosso primeiro assunto aqui. Se não tiver contas equilibradas, não tem capacidade de sustentar investimentos. Todos os governos que me antecederam entregaram para o governo subsequente menos policiais do que tinham recebido. Então, a IEDA deixou lá, se não me engano, com 33 mil policiais, o Tarso entregou com 32 mil policiais, o Sartori entregou com 30 mil policiais, então cada um entregava menos força na segurança pública do que o anterior. Nós fomos o primeiro governo que virou essa chave. E a gente entregou com mais policiais no primeiro governo e já estamos aumentando, também vamos entregar com mais policiais do que eu mesmo me entreguei, o Ranolfo, que era meu vice, né, que assumiu o governo na minha saída, me entregou nesse segundo mandato. Então o Estado recupera a capacidade de investimentos, tem mais tecnologia embarcada, tem investimento nas forças de segurança, nos policiais e tem governança, tem dados objetivos sendo analisados, georreferenciados e com bater o bumbo todo dia. Agora, é claro, a legislação precisa mudar. E, aliás, tem um investimento também importante que é mencionar no sistema prisional, né? E que é sempre um investimento polêmico, porque quando a gente mostra que estava investindo nos presídios, tem gente que apressadamente pensa que absurdo, tem que botar esses caras em qualquer lugar, fechar e deixar apodrecer lá dentro. Eu entendo a raiva e a indignação que as pessoas têm com os criminosos, mas é absolutamente contraproducente e até, né, uma tolice, vamos dizer assim. Porque mas tu acha que tinha que privatizar ou não, como funciona nos Estados Unidos? Nós estamos fazendo uma primeira experiência de PPP de presídio também no estado do Rio Grande do Sul. Minas Gerais tem uma, que foi feita lá atrás. Nós estamos fazendo uma agora, mas ela ainda está sendo construída, essa unidade prisional. É uma experiência que, no mínimo, nos dá uma oportunidade de comparação com a gestão totalmente do Estado. Acho que tem que ser observado. Não tenho assim, segurança de que este é uma área que deva ser privatizada, mas eu acho que ela pode ter uma parceria do setor privado, sim. Por que tu acha que não poderia ser privatizada? Não, acho que tem que ser analisado cuidados assim, da polícia penal, enfim, então, da nossa cultura na área de segurança pública, se é possível que a gente possa avançar nisso. Até por ameaça de grupos de crime organizado, que estão entrando em concessões e serviço público também. A gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Agora, o investimento que a gente está fazendo lá, robusto, a gente derrubou o presídio central de Porto Alegre, que era uma vergonha. Era um presídio que tinha 1.700 vagas e tinha 5 mil presos. E quando você tem isso, num sistema absolutamente deteriorado, cada galeria deixa de ser um espaço de punição e passa a ser uma galeria dominada por um grupo organizado do crime que recruta gente lá para, quando sair, praticar crimes aqui fora. Então, a sociedade paga o preço da desorganização do sistema prisional. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está investindo para aumentar de 24 mil vagas para 34 mil vagas no sistema prisional gaúcho, fora todo o sistema de tornozeleiras eletrônicas. Mas a tua segunda pergunta acoplada aqui era sobre a legislação penal e reincidência. Ela tem que ser endurecida, não tenho dúvida. Há um sentimento de impunidade no país. Não são poucos os casos de um sujeito que tenha... No Rio Grande do Sul a gente tem esses casos também. Já vi outros governadores falando também nos seus estados. O sujeito roubou, foi preso 44 vezes por roubo e na audiência de custódia ele é colocado em liberdade, porque não tem uma decisão transitada em julgado em relação a ele, então ele acaba sendo colocado em liberdade. Está errado, né? A recorrente prática de delitos tem que se transformar numa previsão provisória, nesse caso, desse sujeito. Senão, prepondera o sentimento de impunidade, de um lado, e de outro lado, isso gera uma frustração enorme nas nossas forças de segurança, até de alguma forma, se não incentivando, no mínimo abrindo o espaço para aquele abuso do policial, né? O cara está aprendendo toda hora e vendo que o sujeito é solto, ele acaba desbordando da sua atuação como Estado e sendo eventualmente agressivo ou violento, que é repudiado por toda a sociedade, mas está dentro dessa circunstância. Mais do que isso, um sujeito que é preso por homicídio simples, matou uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa,
pode ser condenado por 12 anos, cumpre 1/6 da pena, né? Com 2 anos está sendo colocado em liberdade. Para alguém que tirou a vida de uma pessoa, está errado. Isso tem que ter, né, ferramentas de progressão de regimes mais duras, especialmente nesses casos. E, por fim, tem algumas situações que merecem também uma atenção, como, por exemplo, a razão pela qual se considera fundada suspeita a prisão de alguém quando vai ser analisado numa audiência de custódia. Vou explicar melhor isso para entender. Policial observa um comportamento suspeito de alguém numa parada de ônibus, num lugar que sabe que roubam celulares, enfim, ou qualquer coisa, ou vendem drogas, o que for. Ele observa alguém, um sujeito com um comportamento suspeito. Ele resolve fazer uma abordagem. Nessa abordagem, ele identifica arma, drogas ou itens roubados, faz a prisão, leva para a audiência de custódia. O juiz pode fazer a indagação de o que motivou a abordagem. Por que o senhor fez a abordagem? Se o policial não apresentar um argumento objetivo de algum tipo de denúncia ou algo que tenha objetivamente gerado a suspeita, se foi pela sua percepção, na sua experiência como policial, num elemento subjetivo, portanto, né, ele entendeu, achou que era suspeito, o juiz possivelmente vai decretar a nulidade da prisão e vai colocar essa pessoa em liberdade, porque não houve motivação para a abordagem policial. Isso está errado também, né? Então, a gente tem que melhorar a legislação, se o cara endurecer. Suspeitou que tem 200 quilos de cocaína e não tem motivo para abordagem, ele pega 200 quilos de cocaína, tem que devolver a cocaína para o cara e soltar. Não vai devolver a cocaína, mas vai apreender os itens, mas a fundada suspeita, né, poderá ser contestada e esse sujeito ser colocado em liberdade. Bom, em tese, isso é para evitar abusos policiais e ações baseadas em preconceito, né? Acho que tem que tomar cuidado. Ninguém quer viver o esculacho policial de pessoas sendo abordadas de qualquer maneira e colocadas em constrangimento por abordagem policial. Mas a gente não pode colocar o policial com medo também de fazer a abordagem. Daqui a pouco ele responder algum tipo de processo por uma abordagem em que efetivamente tenha tido um desfecho de encontrar itens roubados ou, como eu falei, drogas ou armas com as pessoas. Então, o país precisa viver, sim, um processo de endurecimento. Agora, a gente tem que ter consciência de que isso gera também necessidade de investimentos no sistema prisional brasileiro, né? Tem que ser robusto para que a gente possa ter capacidade de transformar essas prisões que serão feitas por isso em efetiva punição com oportunidade de ressocialização. Não existe prisão perpétua, nem pena de morte no país. Essas pessoas vão voltar ao convívio social. Se os presídios não transformarem essas pessoas para melhor, elas vão voltar piores para a sociedade e a gente vai retroalimentar o mundo do crime. Né? Ô, governador, a liberdade de expressão no Brasil está sob ameaça. Muitos percebem que decisões do STF são vistas como forma de censura. Você vê esse cenário no Brasil? Essas medidas do STF vêm no contexto de responder a medidas que foram observadas numa elaboração de um processo de ruptura institucional, ou de golpe, como alguns, né, queiram chamar. Talvez de golpe seja o melhor nome. Havia uma discussão sobre isso. Ela chegou ao ponto de... Acho que é importante discutir. Chegou ao ponto de ser arquitetado para tentar ser implementado. Foi uma discussão vazia que não levou a nada, que é o que vai significar discutir as penas das pessoas que estavam envolvidas. É um outro capítulo. Mas que houve discussão sobre usar ferramentas da legislação brasileira, mesmo da Constituição, para contestar resultado eleitoral e não atender o que a Constituição determina para passar o cargo para o presidente que foi eleito, gostemos ou não dele, isso houve uma discussão ali. Então, o STF está agindo dentro desse contexto. Para medidas que são duras, o STF resolveu ser duro. E nessa dureza do STF, talvez esteja passando da medida em alguns pontos. Não respeita a democracia para garantir a democracia. Eu acho que está em alguns pontos. Eu vou dar o caso para ser objetivo, também acho que é importante. O ministro Alexandre de Moraes nos assiste aqui. Eu falo isso. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, em muitos pontos, de maneira firme, foi correto, mas talvez, agora, em alguns outros pontos, não. É o caso da decretação daquela medida cautelar que cerceou o ex-presidente Bolsonaro de usar suas redes sociais e de aparecer em redes sociais de terceiros,
que é uma medida absolutamente inviável, porque se o ex-presidente fosse ao mercado, alguém com um celular viria no ex-presidente, faz uma pergunta para ele, se ele responder, vai aparecer na rede social de alguém, está desrespeitando a medida, né? Então, é uma medida difícil de ser cumprida que acabou gerando uma prisão domiciliar que não... Se está vinculada a uma cautelar que eu considero errada, também acho que é uma prisão domiciliar que não é correta. Agora, para separar as coisas, né? Isso é a decisão cautelar, uma decisão monocrática tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, sem ter havido uma provocação do Ministério Público, né? Agiu de ofício. E aí entendo que há mais possibilidades de erro. Por quê? Que a gente deve ter o percurso do que está acontecendo no processo do presidente Bolsonaro, né, que agora em setembro deverá ter o seu desfecho, e que eu acho que, assim como eu digo, tem que respeitar a decisão da justiça lá quando prendeu o Lula, lá atrás, eu disse justamente isso, né, a justiça estava cumprindo seu papel. Houve um inquérito policial que se transformou numa denúncia feita pelo Ministério Público e que vai para o Supremo Tribunal Federal, analisado por um ministro que é relator, e depois levado ao voto para a decisão de uma Câmara composta por outros ministros e, eventualmente, com análise de recursos em plenário pelo conjunto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se você tem tantas pessoas, né, em tantas instituições, inquérito policial, denúncia do Ministério Público, análise de um ministro relator e de um colegiado, eu acho que as chances de erro são menores do que quando você tem decisões monocráticas, e por isso que acho que decisões monocráticas devem ter, sim, alguma discussão sobre eventual restrição à possibilidade de decisões monocráticas no país. Assim como acho que devemos evoluir para discutir mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil sofre de um problema, tem 54 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família. E muitas pessoas não procuram trabalho e não querem trabalhar para ficar recebendo o auxílio. E isso causa inflação e outros problemas. E também essas políticas podem virar uma moeda de troca, né? Tanto é que nos estados do Nordeste, não me lembro qual estado, ou 2 estados, tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Eu queria entender como é que é a tua cabeça em relação a isso. A gente falou um pouco sobre isso antes, quando estava falando sobre correção de desigualdades ou promoção de igualdade, né? A gente deve promover a igualdade, tem que focalizar em gerar capacidade nas pessoas para que elas se desenvolvam, mas a gente não pode esquecer que boa parte já o Estado falhou, o Estado brasileiro falhou e não entregou essa capacidade para elas. E a gente não pode esquecer dessas pessoas. Então, nós vamos ter que conviver por um período com políticas de mitigação, de redução de desigualdades. Dizer que alguém recebendo Bolsa Família está satisfeito a ponto de não trabalhar, acho que é muito duro, né? Porque ele também não oferece uma renda suficiente para a pessoa ter tudo o que deseja, mesmo uma pessoa de poucas Mas às vezes ambições. A pessoa não quer assinar a carteira, né? O que gera mais é informalidade. A pessoa, né? Mas quanto é que é o salário mínimo? Nós estamos em torno de R$ 1.500. R$ 1.500. O cara recebe 1.200 de Bolsa Família, o cara prefere ganhar 1.200 do que ganhar 1.500 que trabalhar. gera, mas não são todos que chegam nesse valor, a maior parte recebe valores menores, então... Mas se tu recebesse 1.200 para não trabalhar ou 1.500 para trabalhar, tu prefere o quê? Tu. Não, mas insisto, você tem só chega a 1.200 se tiver uma família constituída com tantas crianças em tais mas critérios. Todas as famílias enfim. no Nordeste, a maioria tem 3, 4 pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa reconhecer a necessidade de atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Concordo. Eu acho que deve se vincular muito mais justamente a, como eu falei antes, atender à pobreza infantil do que simplesmente a critérios de renda da família aqui e ali que acabam cerceando a evolução dessas famílias, né, para o processo de emprego. Mas não dá para esquecer de quem ficou para trás. Vamos lá. Inclusive, tenho dito, para quem defende uma agenda liberal para o país, que defenda que a gente tem que criar um ambiente de prosperidade a partir da iniciativa privada, o volume de mudanças e transformações estruturais que o país precisa para gerar esse ambiente de confiança leva tempo, né? Não dá para dizer que em 4 anos o país se torna o país liberal que os mais liberais possam defender. Isso leva tempo, leva 15, 20 anos. E você vai passar por vários processos eleitorais ao longo desse tempo. Você acha que é possível construir esse país liberal ao longo de 20 anos, esquecendo de 50 milhões de brasileiros? Não, né? Então a gente vai precisar criar
condições sim, que permitam atender a essas pessoas, protegê-las, mas gerar estímulo à formalização. Eu acho que começa justamente por, ao invés de você ficar analisando a faixa de renda que ela está, a trabalhar por isso. Olha, eu quero ajudar para que você crie os seus filhos. Então, eu vou ajudar você a criar seus filhos pagando um valor, independentemente da renda que você tiver, independentemente da faixa de renda que você chegar. Né? Acho que a gente pode modernizar esses programas sociais para eles cumprirem a sua função. É a 10. 10. Como o Brasil deve se posicionar nas relações internacionais? Alinhado a blocos específicos ou com uma postura mais pragmática e independente? Certamente não com, Tá em alta essa... não com uma relação casuística que critica, né, para dentro, fala-se sobre democracia e para fora se alia com regimes ditatoriais, né, que não têm eleições livres ou que têm eleições comprometidas, que não se respeitam à vontade popular. Então, a gente precisa estar associado àqueles que têm visão civilizatória ligada a nós e, com muito pragmatismo, estabelecendo as relações comerciais, desde que amparadas em valores também que nós tenhamos como civilização. Então, é uma bobagem, né? Eu acho que agora o presidente Lula erra muito na liderança, na responsabilidade que tem como presidente na relação com os Estados Unidos. E, insisto, a culpa sobre a tarifa, olhando a carta e olhando o que fala o deputado Eduardo Bolsonaro, a gente sabe de quem é. Tem alguém que avoca essa culpa, está dizendo lá, está trabalhando por essa imposição de sanções ao país na forma de tarifas, mas não interessa Acho que simplesmente. realmente o Eduardo Bolsonaro tem poder para isso? Estou dizendo que pelo menos é quem está avocando. Tem um réu confesso, na verdade, tem uma pessoa que está confessando esta ação, na verdade. Bom, está lá na carta do Trump. O Trump faz uma carta associando a sua iniciativa à questão do ex-presidente Bolsonaro. Acho que tem pouco questionamento sobre isso. Bom, tem uma carta do ex-presidente Trump e tem uma ação do deputado que está dizendo que está trabalhando, inclusive, para mais sanções em várias formas ao Brasil. É isso que está acontecendo. O que eu quero dizer aqui é: a gente está vivendo na política tempos em que simplesmente se quer procurar culpados. E também tem que identificar numa situação como essa, eventualmente, para que seja público, as pessoas possam tomar uma decisão, especialmente na forma do voto popular, em relação a essa culpa. Mas, quando há uma medida por parte dos Estados Unidos que interfere na nossa economia, que pega empregos, que destrói empresas e, consequentemente, vagas de trabalho para a nossa população, o ponto é a responsabilidade que lidera o país. Mesmo que não seja a sua culpa, tem a responsabilidade de liderar e construir a solução. E não vai construir solução fazendo discursos anti-americanos e fazendo ataques ao dólar e dizendo que tem que substituir o dólar como moeda para transações comerciais internacionais, como se isso fosse uma decisão simplesmente política e não criada a partir de uma relação de confiança na moeda que se estabeleceu ao longo da história. Então, tem que parar com essas bravatas, tem que construir caminho de diálogo, e isso não está sendo feito. O Brasil, internacionalmente, precisa recuperar essa capacidade de diálogo com aqueles que têm valores semelhantes aos nossos. Acho que o tarifaço aumentou muito a chance do Lula vencer a eleição? Sem dúvida, deu para ele um discurso e criou um ambiente que se parou de falar de outros problemas, né? Menos se fala sobre as questões dos problemas estruturais das contas públicas, sobre a questão do INSS, né? Dominou a mídia nessas últimas semanas. Agora, a eleição é daqui a um ano. A gente não sabe ainda como é que isso vai estar repercutindo na opinião pública a partir das repercussões econômicas, inclusive, que isso vem a ter no país. Nos outros países em que as ações do Trump tiveram impacto eleitoral, como o Canadá, a Austrália e outros que são trazidos como exemplo, foi muito mais próximo, né, a ação ou o discurso do Trump e o processo eleitoral. Diferente do Brasil, que tem um ano até as eleições. Então, ainda é imprevisível qual é que vai ser o efetivo impacto do ponto de vista político-eleitoral dessas medidas. Como é que a gente pode resgatar a credibilidade e a estabilidade entre os poderes? Porque, cara, tá nesse momento uma zona, né? Como é que tu acha que isso pode voltar para os trilhos? Porque o que parece agora, eu sinto o cheiro, assim, que outros ministros serão sancionados
pela Lei Magnitsky, e outras sanções virão, como derrubada de visto de todos os brasileiros, né? Agora vazou que o presidente Bolsonaro ia ser preso hoje, inclusive. Ele está num estado de saúde ruim também, pode vir a faltar, isso pode causar um problema muito grande no Brasil. Como é que é a tua cabeça em relação a como distensionar essas tensões entre os poderes, que eu acho que essa semana aí bateu no high, né, dos últimos, sei lá, 20 anos no Brasil? Não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que, vamos lá, se eu tivesse a oportunidade de ser eleito presidente dentro desse contexto, a primeira medida que eu encaminharia ao Congresso Nacional seria efetivamente o fim da reeleição. Por quê? Porque, supondo que a gente consiga romper com essa polarização, que muita gente está exausta, está cansado, porque isso tem rompido relações familiares. Eu conheço filho que não foi no aniversário da mãe porque não consegue mais encontrar a família porque começam a falar de política e brigam em casa por causa de política. Então, eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem têm inúmeros casos para lembrar que se parar para olhar dentro de casa ou na relação dos amigos, vai ver vários casos como esse. Né? Famílias que romperam relações, amigos que deixaram de conversar por conta da política. Quando a política tem que ser um instrumento de arbitragem dentro da democracia para que a gente possa conviver entre as diferenças. Poxa, eu sei qual é o pensamento do meu colega, ele pensa de outra forma, eu vou enfrentá-lo nos argumentos, mas não tentando desqualificá-lo simplesmente, porque boa parte do problema é que o debate político ele se transpôs para discutir as pessoas e as intenções delas, e não simplesmente enfrentar os argumentos e mostrar o caminho que está sugerindo é um caminho que leva a isso, isso e isso e entrega esse resultado ruim. O caminho que nós oferecemos vai entregar isso melhor para a sociedade. E com base nos argumentos você conseguir mostrar que a sua proposta é melhor do que a do seu adversário, do seu concorrente, né, com quem você está debatendo. Mas não, é sempre sobre dizer o fulano é comunista, é golpista, é isso, é aquilo, é fascista. É sempre uma classificação que coloca sobre o outro uma intenção negativa e fulmina aquela pessoa e torna ela impossível de participar de qualquer debate. E isso vai gerando tensionamentos maiores, a gente tem que recuperar a capacidade de dialogar nas diferenças que a gente tem. Agora, é claro, isso não se resolve da noite para o dia. Quando eu falo sobre o presidente precisar apresentar uma emenda que realmente termine com a reeleição, porque se eu tivesse a oportunidade de ser presidente, rompendo com a polarização, imediatamente eu me torno um adversário dos dois campos políticos que querem retornar ao poder na eleição seguinte. O que eu acho que é importante dizer é: não se preocupem comigo, eu não serei um adversário para vocês. Me ajudem a fazer o que tem que ser feito. Né? Vamos tentar trazer o debate para os problemas do país, resolver isso aqui, e vocês vão ter a oportunidade ali na frente, em 2030, de se apresentarem, buscarem chegar ao poder novamente. Mas vamos resolver os problemas crônicos que o país tem. Então, mas tu acha que em 4 anos alguém resolve alguma coisa? Mas é isso que eu estou dizendo, mas você endereça ações para aquilo que é mais estruturante para o país. Como em qualquer área, eu falei aqui no início, você vai ter o capital financeiro, você escolhe onde vai alocar para ter maior rentabilidade. O capital político, você escolhe onde vai alocar para ter melhor retorno, não para si, mas para a sociedade. Então, naqueles fatores que são mais decisivos, que vão entregar mais, e vão limpando a pauta para que o governo que venha na frente possa endereçar ações para outras frentes. Vamos lá, o país enfrentou e discutiu e conseguiu avançar na reforma trabalhista. Bom, entre idas e vindas, preponderou ali um avanço na legislação trabalhista. Depois veio reforma da Previdência, veio marco regulatório de saneamento. Então, cada item que você vai tirando dessa pauta do atraso da nossa estrutura da máquina pública ou dos serviços públicos, vai abrindo espaço para que outro governo possa endereçar ações para as outras pautas. Então, o ambiente político está difícil, gera reflexos nas instituições. As instituições são feitas por pessoas no tempo. A gente tem que entender isso. Se a gente quiser simplesmente transformar cada uma das instituições da noite para o dia naquilo que a gente quer e deseja, só com uma ruptura. E rupturas nunca são boas, né? Trazem traumas nunca são bons. Se pode romper para o lado do que a gente acredita, pode romper para o outro lado também do que a gente diverge.
Então, não é saudável pensar em rupturas. Você tem que ajudar a empurrar na direção correta, promovendo um amadurecimento institucional, melhorando essas estruturas. Então, falamos aqui, o STF, que está especialmente em voga agora. Eu entendo que deve se trabalhar na lógica de discutir restrições a medidas tomadas de maneira monocrática, né? Que a gente possa ter mandatos para ministros do Supremo. E essa discussão tem que ser feita, não com o sentido de minar o poder dos atuais ministros, mas de melhorar a instituição ao longo do tempo. Esse é um processo que tem que ir acontecendo no país. A discussão do Congresso Nacional, com as emendas parlamentares, não que ela seja um problema do ponto de vista fiscal, porque do ponto de vista do tamanho do orçamento federal, elas não são tão grandes assim na proporção, mas elas geram uma distorção nas políticas públicas, né? Faltam recursos para poder definir políticas estruturantes e você tem uma dispersão em muitas ações das emendas parlamentares, que é legítimo um parlamentar também ajudar a definir o orçamento para onde ele vai, mas nesse tamanho, nessa magnitude, em contraste com o que o governo tem de maneira discricionária para colocar em políticas públicas mais estruturadas, talvez não. Então, cada um vai ter que ceder um pouco e isso envolve a capacidade de quem lidera o país, que é o presidente da República, sentar e conversar com as pessoas. Tem um especialista em negociação pela Universidade de Harvard, que é o William Ury, que escreveu um livro que fala justamente como chegar ao sim, né? E esse livro justamente destaca, olha, você tem que sair do debate das posições das pessoas para entender os interesses que elas têm. E aí entra o ponto da despolarização que eu defendo. Não se trata apenas da posição de quem é lulista ou da posição de quem é bolsonarista. Quais são os interesses que estão nessas pessoas e onde que eles podem eventualmente ser compatibilizados? Eu entendo que existem muitos que podem ser compatibilizados. Os interesses de defesa de minorias não são incompatíveis com uma máquina pública mais enxuta, com processos de privatizações ou com até a atuação mais rigorosa das forças de segurança. Você pode equilibrar isso e respeitar minorias, ter avanço no processo civilizatório e ter força de ação da segurança pública para coibir crimes. Acho que no senso comum as pessoas concordarão com isso, mas cada um dos campos políticos tenta fazer crer que não, ou é uma coisa ou é outra, né? Ou vai ser sensível socialmente ou vai ser duro contra o crime, e as coisas não são incompatíveis. Eu preciso atuar com força lá para coibir o crime, mas eu preciso entrar também com força com o Estado provendo serviços básicos e protegendo populações vulneráveis em áreas críticas, porque senão eu perco essa população para o mundo do crime, inclusive. Mas, Eduardo, considerando o cenário de calcificação política, de a visão política ser parte da identidade quase das pessoas hoje já, né? Tem roupa de quem usa a direita, que tem roupa de quem está à esquerda, tem música, tem lugar, tem bairro, né? Essa pauta da despolarização, ela não é honrosa e bonita, mas pouco pragmática? Eu entendo que tentaram sempre, para a humanidade, impor um pensamento binário. Ou é azul ou é vermelho. Ou é noite ou é dia, ou é quente ou é frio. Mas, entre o azul e o vermelho, tem uma paleta de cores inteira para escolher. Entre a noite e o dia, tem o alvorecer, tem o entardecer. Entre qualquer uma das ações de visão binária que a gente tem, a gente pode encontrar alternativas, né? Você vai encontrar situações de opções diferentes do que aquelas que tentam impor. Não existem apenas dois gostos musicais, não existem apenas dois espectros políticos. É importante que a gente consiga mostrar isso para as pessoas. Não é fácil, mas eu vou continuar persistindo. É claro que é mais fácil, eu entendo que muitos políticos optem logo por um dos campos que mais mobilizam, porque isso dá sensação de conforto. Não apenas para os políticos, como também para os militantes. É mais fácil você estar num dos grupos que se mobilizam mais fortemente, porque mesmo que você parta para o enfrentamento de um outro campo, você tem uma torcida que te apoia também. É mais difícil a posição que eu escolho. Quando eu digo olha, não existem apenas esses dois campos, é possível encontrar um caminho alternativo e que a gente olha para um Estado menor, mais enxuto, reforma, privatiza, abre espaço para o empreendedor. Mas daí tu é isentão. Não tem nada de isentão. Tô brincando. É o palavrão que tentam dizer, né? Tentaram transformar isso num palavrão. Bom, se for para ser isento de preconceito, isento de escândalo de corrupção, isento de muitas coisas, eu sou realmente em relação a esses. Agora, eu não deixo de ter posição sobre os assuntos.
Eu não abraço simplesmente um dos campos políticos. Mas se me perguntar aqui, como estão me perguntando, qual é a visão sobre o tamanho da máquina pública? Eu estou dizendo. Qual é a visão sobre a área social? Eu estou dizendo. Qual é a visão sobre a segurança pública? Eu estou dizendo as minhas posições, eu não estou deixando de ter posição sobre qualquer assunto. Eduardo, tu te considera de centro-esquerda? Não, eu entendo que no espectro político que está aí posto no Brasil, talvez eu esteja do centro para a direita, porque é onde eu vejo o ímpeto reformista de estrutura da máquina pública. Mas eu não ignoro as necessidades de uma população que precisa de atenção. Esse é o ponto. Não dá para achar que o mercado vai resolver tudo. Ele é muito importante que a gente possa criar um ambiente de prosperidade econômica, mas o Estado vai ter um papel de atendimento, sim, a pessoas que ficaram para trás. O Ira me falou isso. O que tu acha que precisa mudar no sistema político brasileiro? A gente veio num processo. Tu acha justo esse negócio do cara receber 1 milhão de votos, o outro receber 100 mil votos, o que recebeu 100 mil votos entrar e o que 1 milhão... Não gosto. Entendo que esse... Não tem sistema político perfeito. Tá? Se a gente for olhar no mundo inteiro, nos Estados Unidos, o voto distrital fazem o processo do chamado gerrymandering, que é mudar distritos ao sabor. Agora estão discutindo isso, inclusive, para poder conseguir eleger mais. Então, sempre... O desafio é que sempre tem um grupo que ocasionalmente é majoritário, entendendo que a sua verdade é tão melhor que a do outro, que tenta manusear o sistema para preponderar de alguma forma no poder. O que tu mudaria no sistema político? O que eu entendo, eu sou, vamos lá, são muitas coisas. Falei da reeleição. Eu sou parlamentarista, acho que o Brasil deveria ser parlamentarista, mas para chegar ao parlamentarismo tem uma jornada. Tá? O que é essa jornada? Tem que fortalecer partidos políticos. Para fortalecer partidos políticos, você tem que mexer nesse processo eleitoral que é proporcional para um voto distrital. Talvez o voto distrital misto seja o melhor, em que você tenha o voto distrital para metade das cadeiras e a outra metade das cadeiras, como é o modelo alemão, a outra metade das cadeiras por lista, mas lista fechada. Hoje o sistema brasileiro é voto proporcional em lista aberta. Ou seja, tem uma lista do partido com candidatos. E as pessoas votam, a lista é aberta. E de acordo com o número de votos é que se forma a lista dos que vão entrar de acordo com o número de votos totais que o partido teve. Esse é o pior sistema, eu acho. Embora ele, aparentemente, na teoria, se diz que é o que menos desperdiça votos, porque o voto de alguém justamente que fez 50 mil votos não se elegeu, mas ajudou a eleger alguém do partido, então teoricamente, está ajudando a fazer mais cadeiras para aquele campo de pensamento político. Só que a gente sabe como é que são feitos os recrutamentos dos candidatos nos partidos. Não tem necessariamente uma afinidade ideológica. O sujeito votou na Joaninha e elegeu o Joãozinho. Dá uma melhorada nos políticos aí, não? Enfim, é difícil fazer essa análise qualitativa. Acho que já vimos debates mais políticos mais qualificados nos parlamentos no passado. Mas o ponto para mim é o fortalecimento dos partidos, a cláusula de barreira, que o STF lá atrás tinha barrado e agora voltou a estabelecer a cláusula de barreira, ela é importante para reduzir o número de partidos, porque reduz financiamentos, altera a fórmula de tempos de televisão, de acordo com o número de votos que os partidos tiveram. Então, isso já vai ajudando a concentrar melhor em alguns partidos. Acho que deveríamos evoluir para um voto distrital misto, como eu disse, e acho que preparando isso com o fortalecimento dos partidos, nós poderíamos preparar o país para ali na frente se mover em direção a ser um parlamentarismo. Porque o parlamento já está com muita força, inclusive no orçamento, enfim, e nos votos que faz. Já não, Só que sem a responsabilidade. Entendeu? Então, quando você faz ou um semipresidencialismo ou um parlamentarismo, você traz a responsabilidade. Ok, o primeiro-ministro escolhido pelo Congresso vai ter a responsabilidade. Se ele não tiver conseguindo entregar os resultados, pode inclusive se chamar uma nova eleição e todo aquele partido daquele primeiro-ministro, aquele bloco de coalizão pode cair em função de uma insatisfação popular, com menos traumas do que no processo eleitoral presidencialista, que exige um processo de impeachment que é muito mais traumático, como nós já observamos aqui no país. Gente, se inscrevam aqui no canal. A gente fechou aqui o nosso bloco de perguntas que vão ser feitas a todos os presidenciáveis. E eu queria trazer aqui para a conversa o tema da enchente do ano passado no Rio Grande do Sul. Perguntar para o governador o que o Estado está fazendo para evitar que, em um caso de um evento climático igual ao do ano passado, não se tenha as mesmas consequências.
E se você se sentiu injustiçado em algum momento por ter sido culpado pelos desastres que aconteceram. Bom, tudo na polarização política que a gente vive vira alvo da polarização. E eu fui atacado pelos dois campos políticos também. De um lado, a esquerda atribuindo os eventos climáticos às reformas que fizemos na legislação, e as reformas que nós fizemos na legislação ambiental do Rio Grande do Sul de maneira nenhuma fragilizaram o cuidado com o meio ambiente, apenas tornaram os processos mais céleres, né, mais razoáveis, menos burocráticos, sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente, mas, dentro do processo de polarização política, aproveitaram para fazer ataques. Eu não vou dizer que é sobre ser injustiçado ou não, vou ficar lamentando os ataques que eu tenha recebido. O processo político é duro, quem está nesse jogo tem que saber disso. Então, a gente faz o enfrentamento, esclarece tantas vezes quantas forem necessários, que a legislação ela não foi fragilizada, mas ela foi, sim, aprimorada para ser menos entrave e dar mais espaço para empreender, respeitando o meio ambiente. De outro lado, a direita, né, claro, imagina, a proporção do que aconteceu no Rio Grande do Sul jamais aconteceu numa unidade da federação. 95 municípios em situação de calamidade, 350 municípios em situação de emergência, todas as regiões do estado afetadas, a região metropolitana, 600 mil famílias fora de casa, nunca teve nada nessa proporção no Brasil. E é claro que a máquina pública tem um limite da capacidade de atender e chegar em todos os lugares. E houve muita mobilização da sociedade civil, a qual nós somos muito gratos. Foi muito bonito e admirável ver essa mobilização. Agora, simplesmente, um campo político, né, mais à direita, querer dizer que o Estado não fez nada, que não houve ação do poder público, que o povo, pelo povo, que o Estado se omitiu, é injusto com os próprios servidores dedicados na segurança pública que se expuseram, que enfrentaram aquela situação de difícil coordenação e com muitos desafios da logística, de distribuição de material, de atendimento das pessoas, dentro de um cenário de caos que se estabeleceu naquele primeiro momento no Estado. Nós temos um plano, que é o Plano Rio Grande, que orienta o nosso processo de reconstrução, é o equivalente ao Plano Marshall do pós-guerra de reconstrução, que olha muitas frentes. Então, desde melhoria de preparação do Estado, defesa civil reforçada, sistemas de radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, né, batimetria, topografia, levantamento de diagnóstico para identificar todos os riscos que o Estado tem e conseguir agir sobre eles. Sistemas de proteção contra cheias, que estão contratados, né, em processo de elaboração dos projetos, dragagem e desassoreamento dos rios também, onde isso se aplica sempre com o apoio de um comitê científico com geólogos, hidrólogos, meteorologistas, climatologistas. Tem 40 pessoas profissionais com formação para dar suporte às decisões do Estado, onde que ele deva agir nesse sentido. Reconstrução de estradas. E aí, claro, surgem situações como, por exemplo, tem uma estrada que recentemente nas redes sociais apresentavam lá, que você olhar aquela cena, uma estrada totalmente destruída. Está no centro do Estado, no município de Agudo, totalmente rompida a estrada. E aí as pessoas vêm e dizem, 1 ano depois e o Estado ainda não resolveu. Sim, porque não é simplesmente reconstruir aquela estrada naqueles mesmos moldes, é fazer uma estrada nova. Se eu fizer a estrada como ela era antes, com o mesmo projeto que ela tinha antes, quando vier uma nova enchente, vai romper tudo de novo, vai estragar tudo de novo. Então, fazer uma estrada nova significa fazer galerias, trechos em pilotis, pontes que terão que ser feitas, pontes que terão que ser alteadas para evitar de ser levadas, numa nova configuração de engenharia para aquela estrada naquelas condições em que ela está lá. A estrada, é verdade, ela foi mal feita no passado, quando ignorou riscos hidrológicos que aquela região tinha e acabou se tornando um dique que foi todo rompido. Se eu fizer ela da mesma maneira, quando tiver uma nova chuva, vai romper de novo. Então, é fazer uma estrada nova, exige um novo projeto, isso foi contratado, o Estado deve começar a obra agora. Dessa estrada está ficando pronto o projeto, a gente fez uma contratação integrada, são 3 bilhões de reais de contratações em obras viárias diretas pelo Estado. Nós, além disso, estamos fazendo aportes em processos de concessão rodoviário, porque eu entendo que não deve ser tudo feito pelo Estado, né? É interessante que a gente possa trazer o setor privado em concessões para fazer essas obras e garantir manutenção adequada ao longo do tempo, e também aproveitar para fazer melhores obras, então duplicação, contenções de encostas, enfim, rodovias que terão que ser feitas. Eu consigo, ao invés de eu fazer diretamente, também aportar em concessões e alavancar um valor maior de investimentos naquelas rodovias. Tudo isso está sendo feito dentro desse plano. Parte, né, já é possível ser observado, outra parte começa a se apresentar com mais clareza ao longo dos próximos meses para a população, porque houve todo um processo de atendimento da emergência, levantamento dos diagnóstico e processos de contratação que nem sempre são tão simples. Em 2022,
eu era muito favorável à tua candidatura à presidência da República. E tu era o favorito no PSDB, inclusive, a ser o presidenciável. E aí, teve lá o negócio do PSDB e acabou sendo escolhido o Dória, as prévias, e aí, magicamente, o Dória renunciou e o Lula ficou sem adversário, porque tu seria o cara que mais tiraria votos. Eu acho que teve algum tipo, né? O boato que rola é que o Dória fez algum acordo com o STF para deixar o Lula mais forte, tirar um candidato ultra competitivo, como realmente tu era em 2022. Já fazer 15, é o cara que mais ia tirar voto do Lula disparado. E, magicamente, o Dória saiu da disputa e te tirou da disputa. Não só saiu da disputa, como ele te tirou da disputa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, eu não sei atribuir as razões pelas quais o ex-governador Dória fez os movimentos que fez. Diz que a mão invisível? Como disse, não sei avaliar as intenções, não sei avaliar quais são qual foi o contexto, né? Há muita coisa que leio, tanto quanto vocês aqui, como todos que nos acompanham, sobre a pressão que houve, o dia da renúncia, uma série de coisas. Mas eu não sei atribuir quais foram os elementos que conduziram ele a essa decisão de insistir num processo de prévias. Eu disse ao Dória quando eu entrei nas prévias, não tem nada a ver contra ti, Dória. Não estou querendo discutir se tu és capaz ou não de ser presidente, se tu és um bom gestor ou não. Que julgo foi um gestor importante para São Paulo, abriu... No debate político, a eleição do Dória para prefeito de São Paulo foi a primeira em que alguém trouxe, assim, de uma maneira clara, que ia fazer concessões e privatizações. Naquela eleição de 2016 aqui, defendeu o processo de privatizações antes disso começar a ser aberto no debate como foi depois. Então, ele tem uma parcela de contribuição importante nesse debate de modernização da máquina pública ali. Mas eu não estou discutindo sobre capacidade ou não. A jornada que ele cumpriu, a história que ele teve depois de ser governador, por uma série de motivos, gerou desgastes e rejeição que tiravam a viabilidade daquela candidatura. Então, sim, eu fui procurado por membros do PSDB na época, me apresentei nas prévias e tínhamos uma boa expectativa de vencer as prévias dentro daquele contexto. Mas há uma força de São Paulo, que é inegável. Você tem 4 vezes a população do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo. A mídia faz a cobertura muito mais volumosa do que acontece em São Paulo, do que acontece em outros lugares. O PSDB, mais forte em São Paulo do que em outros estados brasileiros. Tudo isso gerou aquele ambiente que acabou fazendo com que ele vencesse as prévias e depois retirou a candidatura. Então, não sei avaliar os motivos que o fizeram retirar. Sei que entendo que deveria ter sido feito, então, para dentro do próprio partido. Olha, se o que ganhou as prévias retirou, teria um segundo nome para ser colocado. Mas houve uma opção de fazer um apoio a Simone Tebet. Enfim, as coisas são como elas são. Na política, dizia Tancredo Neves, presidência da República é destino. Não é só sobre a vontade pessoal, não é só sobre a aspiração pessoal. Tem um contexto no qual a gente se insere, entender o que a população está pedindo e também, dentro dos partidos, o que há de espaço de construção para candidaturas. Não pode esquecer que existe, na eleição para presidente, a gente fica olhando para a eleição de presidente, muitas vezes debatendo sem considerar que você tem eleição para deputado, senador, governador ao mesmo tempo. Então, são muitos projetos individuais, muitos projetos locais de poder sendo trabalhados juntos com o projeto nacional. E um interfere no outro. Então, as pessoas querem se eleger senador ou deputado ou governador num determinado estado que tem uma preponderância de um dos campos políticos, há uma tendência de haver uma pressão para que se associem àquele campo, né? Ou seja, mesmo que possam desejar algo de diferente, mesmo que possam até não pertencer àquele campo, eles precisam se associar para evitar que aquele campo tenha uma candidatura X e abra espaço para o seu projeto local. O sistema eleitoral brasileiro impõe isso. Não é só a eleição para presidente que acontece a eleição de governador, de senador, de deputado. Tudo isso está no tabuleiro se movimentando ao mesmo tempo. Se tu não for candidato à presidência em 26, tu vai para o Senado no Rio Grande do Sul? É uma possibilidade, mas não é uma decisão automática de... Eu fui prefeito em Pelotas, Ferri,
e não concorri à reeleição e fiquei sem mandato. Eu não tenho nenhum desespero por ter mandato, não tenho assim, preciso ficar aqui ou ali, preciso disso. Não me sinto com essa necessidade. Eu vou estar onde melhor entendo que eu possa contribuir. Eu aspiro sim a ser candidato a presidente, mas a minha vontade de ser candidato a presidente não é maior do que a minha vontade como brasileiro de fazer com que o país possa ter um caminho alternativo ao que está aí, que permita fazer tudo o que a gente conversou aqui. Modernizar a máquina pública e atender melhor as pessoas e melhorar a vida das pessoas. Criar um ambiente melhor de desenvolvimento, de mais confiança, de parar de brigar uns com os outros. Enfim, quero ajudar a construir isso. Entendo, né, pela despolarização que eu defendo, eu tenho responsabilidade com esse movimento, eu me disponho a liderá-lo. Mas não é uma vontade de, olha, eu a qualquer custo. Bom, encontramos outro nome? Onde melhor eu posso contribuir? É uma eleição ao Senado? Não sei, tem que avaliar, tem que identificar se é por ali que eu devo estar contribuindo ou não, mas é uma possibilidade. Eu queria deixar o registro aqui, um elogio até aberto ao governador, que nós fizemos um jantar com os 30 maiores empresários gaúchos e era realmente impressionante o respeito de todos os empresários e eles clamavam para que o governador seguisse governador pelo belo trabalho bem feito. E isso é muito difícil, ter uma unidade com 30 grandes empresários multibilionários de um estado. Então, queria dar os parabéns para o governador, porque essa unanimidade ela é muito complexa, principalmente no setor privado. Ferri, obrigado pelo registro. E assim, eu tenho insistido nisso. A pessoa pode não gostar de mim, pode não simpatizar, pode ter opiniões divergentes, mas não pode negar a realidade do Rio Grande do Sul e basta olhar para os números. Né? O Estado estava atrasando salários, botou salário em dia. O Estado tinha 2% de investimento sobre a receita corrente líquida, fechou ano passado com 11% de investimento sobre a receita corrente líquida. Nós somos o líder em privatizações no Brasil, que essas privatizações, a companhia de energia, a companhia de gás, a companhia de saneamento, foi a primeira privatização de uma companhia de saneamento no Brasil, elas, mais as concessões que estamos fazendo, vão trazer 70 bilhões de reais de investimentos. Privatizou tudo menos o Banrisul. Como eu disse, capital político vai alocado onde é prioridade. Onde que é prioridade? Você vai ter desgaste para discutir cada um dos itens. Onde que é prioridade? Onde vai trazer investimentos, que são as áreas de infraestrutura. Então, energia, gás, saneamento, é investimento na veia no Estado. Ao privatizar essas companhias, a gente está viabilizando mais de 70 bilhões de reais de investimentos que vão qualificar atendimento à população em saneamento, e vão movimentar a nossa economia também. Não é o caso do banco. O banco, embora talvez lá atrás o Estado tivesse que discutir sobre um processo de privatização, ele não é hoje um problema para o Estado, como as companhias eram. Porque as companhias... Imagina que a Corsan, a companhia de saneamento, tinha 16% de esgoto coletado e tratado. Isso é absolutamente assim, ridículo para o perfil socioeconômico que o Rio Grande do Sul tem. Já está com 28% agora, depois do processo de privatização, 28% do esgoto coletado e tratado e indo rumo aí ao seu objetivo de ter a universalização de coleta e tratamento até o início da próxima década. Né? Senhoras e senhores, em um oferecimento Minerva Foods e Adapta.org, nos links da descrição aqui do vídeo você vai encontrar. O governador fechou aqui a sabatina, mas ele está devendo uma visita aqui que eu ia perguntar se o Bukele derrubou lá a reeleição, vai ficar para sempre na presidência de El Salvador. Eu ia perguntar se isso aí é ditador ou não é. Na minha opinião é, pô. Eu queria perguntar ao homem... lotada. Pô, eu queria perguntar isso, queria agradecer demais a presença do governador aqui hoje, presidenciável Eduardo Leite. Na minha opinião, um dos 3 mais bem preparados para assumir essa bronca, porque isso é uma bronca, é uma bucha. Boa sorte para o próximo presidencial, eles virão aqui todos. Vocês são presentes, a gente tem presentes aqui, governador. Opa! Não é brinde, é presente. E agora são novos patrocinadores, temos mais presentes. Ó, um grande beijo pro G4 Educação. Muito bem. Cadê o presente aí, Pedro Guilherme? 1 ano de acesso aos sistemas de Adapta. Eu tenho que perguntar se o Ferri é gremista aqui ou... Colorado. Olha, É que combina com meus olhos, o azul aí, meu. Tem o... Minerva Foods dá um kit de churrasco, o Homem Gaúcho, que certamente vai gostar aí, ó. Muito bem. Já leva carne também. Leva carne. Tem o kit todo aí. Tudo com Minerva Foods. Tudo bem, muito obrigado. Governador, muitíssimo obrigado. Queria agradecer a audiência mais qualificada do Brasil,
Quem faz o PIB aqui assiste tem uma camiseta, 2 camisetas da W Shirt agora aqui. Não, aqui é boa, coisa boa, governador. Opa. São as melhores camisetas, super prima, né? Melhores camisetas básicas do Brasil. Muito obrigado. São Quem diferentes. faz o PIB assiste aqui. Eu queria agradecer demais a audiência. Se você não gostou desse podcast, por favor, mande nos grupos de WhatsApp, porque o Hater é nosso funcionário sem carteira assinada. Cada episódio aqui é uma aula deste que é o podcast que mais cresce no Brasil. O melhor, de longe o melhor, ainda não o maior, em breve também o maior podcast do Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Valeu, até a próxima. Valeu, Eduardo. Obrigado. Valeu pra toda a equipe. Nos vemos na próxima quarta-feira no Café com Ferri. Um abraço. Tamo junto.